Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós nesta noite. O tema que eu trouxe para a gente conversar nessa noite é a justiça divina segundo o Espiritismo, que eu acredito seja um termo, uma frase que muitos dos amigos já conhecem, porque esse é o subtítulo de uma das obras básicas da codificação espírita. Então, quando Kardec e seus colaboradores nos apresentaram no plano terrestre a doutrina espírita, eles apresentaram 5 livros. Um desses é mais conhecido como Céu e Inferno. Mas lá na primeira edição, na versão original, o nome completo dele era o céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ele completava, contendo o exame comparativo das doutrinas sobre a passagem da vida material, ou corporal, à vida espiritual. Esse é interessante, né? Esses subtítulos, se vocês observarem, as obras mais antigas, as edições, as traduções mais antigas, em geral, não apresentam esse subtítulo na capa. Mas houve um movimento dentro do movimento espírita brasileiro, há algumas décadas, para se valorizar, se colocar em destaque esse subtítulo, e ele passou-se a ser mais comumente incluído na capa desse livro. Então, se vocês pegarem as edições mais modernas, em geral, elas têm esse nome completo: Céu e Inferno, que é como a gente geralmente conhece, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, eu gostaria, nessa noite, conversar um pouquinho com vocês sobre a segunda parte desse livro. Esse é um estudo que nós realizamos na Sociedade Espírita Obreiros do Bem, lá em São Carlos. Então, muitos dos comentários não são apenas meus, são de amigos, de outros colegas que refletimos em conjunto ao longo dos últimos 3 anos e meio para chegar a algumas conclusões que a gente vai compartilhar com vocês hoje. Então, a ideia é conversar um pouquinho sobre os muitos tópicos discutidos, especialmente na segunda parte desse livro, e como isso, as lições que estão lá, podem ser interessantes para a nossa jornada terrena. Então, antes da gente, de fato, começar a falar sobre esse assunto em mais detalhes, primeiro é interessante a gente entender o contexto em que se dá a publicação desse livro. Então, como vocês sabem, Kardec, lá na década de 1850, na França, com um grupo de colaboradores, alguns encarnados, outros desencarnados, codifica a doutrina espírita. Ele inicia seus estudos em 1853 e em 1857 ele apresenta ao mundo o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos estão todas as bases da doutrina espírita. Então, tudo aquilo que a gente, todo conhecimento que vai ser produzido depois por aquele grupo e por todos os outros grupos espíritas ao redor do globo, tudo que a gente constrói até hoje, em termos de conhecimento, tem esse alicerce central, que é o Livro dos Espíritos. Depois que ele publica o Livro dos Espíritos, em 1861, é publicado o Livro dos Médiuns, que, de certa forma, a gente pode entender como uma publicação dedicada à experimentação, à ciência espírita. Então, no Livro dos Médiuns são discutidas as práticas, as metodologias, categorizado o fenômeno mediúnico. E em seguida, em 1864, nós temos a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse momento, a gente tem então o aprofundamento dos aspectos morais da doutrina espírita. Então, a gente já tinha aí, desde o início dos trabalhos do grupo de Kardec, passaram mais de 10 anos, uma década. Já havia, desde 1858, a publicação da Revista Espírita. Então, uma série de tópicos já haviam sido discutidos em mais detalhes na Revista Espírita. Já haviam muitos outros grupos se estabelecido ao redor da França, então já havia a prática espírita em outros centros
E aí, em 1865, é publicado O Céu e o Inferno. E do que se trata essa obra? É interessante esse subtítulo porque a Justiça Divina segundo o Espiritismo, porque ela traça um paralelo muito claro com o Evangelho segundo o Espiritismo. Torna-se mais fácil entender do que se trata a obra. Então, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Que a gente está, em geral, mais acostumado a estudar, discutir. Kardec pega os ensinos do Cristo, que estavam aí há quase 2 milênios, que haviam sido esmiuçados e discutidos em diferentes escolas religiosas, diferentes teólogos do cristianismo já haviam se debruçado durante suas vidas inteiras sobre aqueles ensinos. Ele pega esses conceitos e coloca à luz dos princípios que ele nos trouxe no Livro dos Espíritos. Então ele pega o Evangelho e estuda segundo o Espiritismo. E aí ele consegue apresentar uma série de novas visões sobre o Evangelho, porque nós temos uma série de novos conceitos que o Espiritismo nos traz. Por exemplo, a ideia de reencarnação, que a gente conhece muito bem, que é muito familiar ao Espiritismo, mas que na maioria das doutrinas ocidentais, na Europa e nas Américas, é um conceito novo. Então, permite uma visão nova sobre alguns dos ensinos do Cristo. Quando a gente chama esse livro como A Justiça Divina segundo o Espiritismo, fica mais fácil de entender o que Kardec fez. Ele pega o conceito de justiça divina, que é um conceito amplamente discutido por todas as religiões, aí vai além do cristianismo, e ele aplica a esse conceito os princípios da doutrina espírita. Então ele traz uma visão espírita sobre a questão da justiça divina. Então, existe céu, existe inferno, existem penas eternas? Essas são as questões que ele se propõe a responder nesse livro. Hoje, quando a gente estuda o céu e o inferno, a gente tem uma visão muito diferente. Porque nós, seja quem nasce em berço espírita, que frequenta a evangelização, ou quem conhece o Espiritismo, em geral conhece através de alguns dos romances, por exemplo, algumas das obras psicografadas por Chico, a gente já tem nuances do que é a vida no plano espiritual, do que é a vida após o desencarne. A gente já tem uma ideia, porque a gente vê isso em outras obras, em outras discussões. Quando Kardec apresenta esse livro ao mundo, essa visão é completamente diferente do que a grande maioria das pessoas tinha, exceto por alguns daqueles que já frequentavam alguns dos centros espíritas que haviam surgido na França ou em outros países, especialmente na Europa e na América do Norte. Exceto por alguns poucos frequentadores, aqueles conceitos são muito distintos da visão que se tinha de vida após a morte, que em geral era ou você foi condenado para todo sempre, ou você vai para o céu e vai ficar feliz para todo sempre. Quando a gente entende que nós somos espíritos imortais, vestindo uma roupa que é o nosso corpo, e que nós já tivemos várias e várias outras encarnações ao longo de séculos e milênios, e que nós teremos ainda muitas outras, toda a nossa visão de universo, de tempo, de existência, é profundamente distinta. E é isso que esse livro traz ao mundo. Mas com vocês hoje, eu gostaria de focar especificamente na segunda parte. Porque nós temos 2 partes dessa obra. A primeira parte, ela é mais parecida com outras obras de Kardec. Ela é uma discussão, um tratado. Enquanto que a segunda parte são exemplos. Inclusive o nome dela é Exemplos. Um ótimo nome, muito simples, muito direto, explica bem o que ela faz. Na segunda parte, Kardec traz uma série de exemplos para contar o que acontece após o desencarne. E por que isso é interessante? Kardec não apresenta nessa obra uma fórmula pronta. Ela não diz, olha, quem se comportou bem, vai acontecer isso. Quem se comportou mal, vai acontecer aquilo. Quem desencarnou de determinado jeito, tem essa consequência. Não. Ele apresenta dezenas de exemplos para que, enxergando os diferentes exemplos, a gente possa construir uma imagem do todo. É como se eu chegasse aqui em Itaiópolis, não conhecesse Itaiópolis, parasse alguém na rua e perguntasse, como que é Itaiópolis?
A pessoa me fala, é uma cidade muito tranquila, é muito segura, você não tem a preocupação com a violência, com o crime que você tem em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Aí eu paro outra pessoa na rua e pergunto, e aí, como é que é morar em Itaiopolis? Eu falo, é muito parado, não acontece nada, não tem uma corrida de Fórmula 1, não tem grandes shows internacionais toda semana, não é igual São Paulo ou igual Rio de Janeiro. Essas duas visões estão corretas. São dois pontos de vista que, bom, não sei se estão corretos, né? Vocês que me contam se estão corretos, mas eu imagino que estão corretas. São dois pontos de vista construídos a partir da experiência individual dessas pessoas. Para eu entender o que é Itaiopolis, eu posso perguntar para cada um de vocês, vocês me contam, e aí eu vou ter uma visão mais clara. Então, ele não pega um único exemplo, ele não dá uma única definição. Ele apresenta uma série de exemplos, fala, olha, agora vocês estudam aí e aprendem um pouquinho com cada um deles. Então, essa segunda parte, como eu já apresentei para vocês, ela é denominada exemplos e ela tem 8 capítulos. Qual que é a ideia da nossa conversa de hoje? Eu vou apresentar qual que é o capítulo, apresentar uma visão geral, algumas conclusões que nós tiramos do nosso estudo sistemático e apresentar um trecho que ilustra isso. Não vamos conseguir aprofundar todos eles, porque é um livro bastante extenso, são exemplos muito ricos, mas aí fica o convite para quem tiver interesse, aí está lá, pode aprofundar um pouquinho mais. O primeiro capítulo se chama A Passagem, e não é difícil adivinhar do que ele se trata. Se trata da passagem da existência do plano material para o retorno à pátria espiritual. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre esse capítulo específico, porque ele tem uma estrutura bastante diferente dos demais. Então, ele é mais parecido com as outras obras de Kardec que a gente está acostumado. É mais parecido com um tratado. Ele discute como se dá a passagem, dependendo das diferentes condições em que se dá o desencarne, dependendo das condições morais, das condições físicas ali naquela situação. Então, ela é diferente dos demais, a gente não vai discutir ela em detalhes hoje. Mas em seguida nós temos o capítulo dedicado aos espíritos felizes, espíritos em uma condição mediana ou média, depende da tradução um pouquinho, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Então, o capítulo 2 de todos esses é o que apresenta o maior número de exemplos. Então, a gente tem uma grande diversidade entre esses exemplos. Alguns, apesar de a gente estar falando de um livro publicado ainda ali nos primórdios do Espiritismo, alguns deles já tinham tido contato com a doutrina espírita. Alguns eram, inclusive, conhecidos de Kardec e relatam o que eles estavam vendo na parte espiritual e relatam como era mais, acho que talvez a palavra seja, como era grandioso comparado ao que eles esperavam, mesmo com o conhecimento espírita que eles já tinham naquela época. Outros nunca tinham ouvido falar de espiritismo. Alguns tiveram existências longas, outros tiveram existências curtas. E nem mesmo todos eles eram franceses, né? Apesar das comunicações serem todas em francês no original. Então são bastante distintas. O que a gente pode aprender com esses exemplos? Todas elas são mensagens de muita beleza, muito inspiradoras. O que é interessante verificar nessas diferentes comunicações é que eles reportam muitas vezes que eles não têm palavras na linguagem humana para descrever a beleza, descrever os sentimentos, descrever o que eles estão experienciando na pátria espiritual. Então eles encontram limitações na linguagem humana para descrever a beleza do que eles estão vivenciando. Eles, em geral, apresentam visões muito otimistas e nos sugestem, nos inspiram a seguir o caminho do Cristo, a vivificar os ensinos do Cristo, com a ideia de que nós possamos também experimentar o que eles estão experimentando. Então, em geral, são mensagens de uma beleza muito grande. E eu selecionei para compartilhar com vocês um do Victor Le Bouffle. E aí vocês vão ver que ele também é um desses casos em que ele não encontra palavras para descrever o que ele está vendo, o que ele está sentindo.
Ah, felicidade. Ah, não compreendeis o que significa essa palavra. As venturas terrenas, como estão das que experimentamos ao regressar para Jesus, com a consciência pura, com a confiança do servo cumpridor do seu dever, que espera cheio de alegria a aprovação daquele que é tudo. Ah, meus amigos, a vida é penosa e difícil, quando se não tem em vista seu fim. Mas eu vos digo, em verdade, que quando vierdes para junto de nós, se seguirdes além de Deus, sereis recompensados além, mas muito além dos sofrimentos e dos méritos que porventura julgares ter adquirido para outra vida. Sede bons e caritativos dessa realidade tão desconhecida entre os homens e que se chama benevolência. Socorrei vossos semelhantes, fazendo por outrem mais que por vós mesmos, uma vez que ignorais a miséria íntima de cada um e conheceis a vossa. Então, esse é o tom geral que a gente encontra nesse capítulo, um tom de grande esperança. Em seguida, no capítulo 3, um comentário que eu deixei de fazer, o capítulo 2 é de longe, a gente tem mais relatos e são mais extensos. Cada um deles apresenta uma particularidade, então eles não se repetem, cada um tem uma diferença. Então, às vezes, alguém que já conhecia o Espiritismo, alguém que não conhecia, uma existência mais longa, uma existência mais curta, mas em geral eles apresentam esse mesmo tom. Em seguida, Kardec apresenta o que ele classificou como espíritos em uma condição média, ou mediana, depende da tradução. Vocês podem ver, são muito menos, né? Mas a maioria dos capítulos é mais curtinho, segue mais esse padrão. Qual é a semelhança entre esses diferentes relatos? São relatos, são comunicações de espíritos que estão em uma posição de movimento. Como assim? Em geral, eles relatam que eles sentem muito a perda do tempo, que eles não fizeram, não se desviaram, não enveredaram pelo caminho do mal, eles não cometeram grandes erros, mas eles também não fizeram o bem, não se dedicaram a obras construtivas. Então, o sentimento que a gente vê nessas diferentes comunicações é um sentimento de, poxa, eu passei lá, eu não fiz muita coisa, eu voltei para cá, vamos de novo. Então, o que a gente vê nessas comunicações não é nem uma posição de orgulho, que a gente vai ver, que a gente vê em outros, em capítulos subsequentes, em que quando a gente está numa posição de orgulho, a gente olha muito para cima, a gente se acha muito bom, então a gente não precisa fazer muita coisa, e aí a gente não vê o caminho à nossa frente. Mas também não há uma posição de culpa imobilizante. Então eles entendem que eles cometeram falhas, né? Somos todos espíritos ainda muito imperfeitos, como é natural, mas eles não se colocam numa posição de culpa, olhando só para dentro de si. Eles colocam-se numa posição de olhar adiante, olhar para frente. E nessa posição a gente consegue ver que existe um caminho a se trilhar. Então, vamos lá, vamos seguir a nossa caminhada. E quando a gente se coloca nessa posição de caminhada, de movimento, reconhecendo as nossas falhas, então, não nos colocando numa posição de orgulho, mas também compreendendo que temos o germe da criação, nós temos a família de Deus dentro de nós temos a potencialidade de nos tornarmos melhores, a gente coloca-se numa posição de caminhar e aí a gente pode avançar. É o que a gente vai ver. Por exemplo, eu selecionei aqui um trecho do Joseph Bray. Confesso sem coragem que faltei a muitos deveres. Não tive a atividade necessária. O esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixaram de ser atentárias à lei de Deus. Então ele fala, olha, eu não cometi nenhum crime pela legislação humana, mas mesmo assim eu quebrei as leis de Deus. Compreendo, muito sofri. E assim é que hoje espero, mais consolado, a misericórdia desse Deus de bondade, que perscruta meu arrependimento. Transmite, cara filha, repete tudo o que aí fica, a quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de boas obras, a fim que a misericórdia de Deus se estenda por sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações, sua mão potente lhes apagará as faltas. Então, somos todos espíritos imperfeitos, cometemos todas falhas, mas ele nos dá o conselho. Reparem suas faltas à força de boas obras. Isso também é muito interessante,
dessa obra, do Céu e do Inferno, porque ele, através do conceito de reencarnação, através de não aceitar o conceito das penas eternas, ele nos dá essa oportunidade de não sermos perfeitos amanhã. Porque se nós tivéssemos só uma encarnação, só uma vida humana, que convenhamos, é bastante curta diante da eternidade, para sermos perfeitos, seria bem complicado. Agora, se a gente entende que a gente tem numerosas oportunidades, numerosas encarnações, a gente comete as nossas falhas, porque somos imperfeitos, mas a gente tem a oportunidade de repará-las. Então a gente se coloca nesse lugar de movimento, de trabalhar. A gente não se coloca na posição de culpa excessiva. Em seguida, a gente, no capítulo 4, Kardec apresenta o que ele classifica como espíritos sofredores. Os próximos capítulos, do 4 ao 7, são capítulos são leituras difíceis. São relatos, por vezes, bastante duros, mas que nem por isso não tem aprendizados que a gente pode tirar. Então, aqui, a gente vê bastante claro que são situações bastante diferentes, bastante particulares. De forma alguma a gente pode generalizar. Por exemplo, o trecho que eu trouxe para compartilhar com vocês é uma vítima de um naufrágio, mas isso também deixa bem claro que não significa que todas as vítimas de naufrágio vão passar por aquela situação. E o que eu gostaria de destacar, o que eu acho que é o ensinamento mais interessante desses relatos, é o que a gente conhece, a gente já ouviu falar bastante, mas às vezes a gente esquece, que é o poder da oração. Aqui fica bastante claro, né, vários desses relatos são comunicações subsequentes. Então, você tem uma primeira comunicação, e depois de um tempo o espírito retorna e a gente tem outra comunicação. Às vezes 2, 3, 4, depende, né? Cada caso é um caso. Mas todos eles relatam, todos sem exceção, como as orações daquele grupo que muitas vezes não conhecia eles, acho que na maioria dos casos desconhecia, eram desconhecidos para eles, como aquelas orações os auxiliaram. E a gente sabe que a gente tem o poder da oração, a gente sabe que a gente tem esse canal direto com os espíritos amigos, com a espiritualidade elevada, que a gente pode utilizar isso para nos ajudar, ajudar os nossos familiares, encarnados, desencarnados, mas às vezes a gente esquece. E por mais que em outras obras espíritas isso fique bem claro, bastante descrito, o poder da oração, aqui, na minha humilde visão, isso se torna mais latente, porque a gente está vendo uma descrição em primeira pessoa do benefício que isso traz. Então, nas palavras de Ferdinand Bertin: a piedade que tiveste dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois o castigo da falta cometida. Sofro continuamente, e se por momentos permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo às preces de caridosas almas apiedadas da minha situação. Então, se por momentos permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo às preces. Ó esperança, raio celeste, quão bendita és quando eu te sinto despontar-me na alma. Mas o abismo escancara-se, o terror e o sofrimento absorvem o pensamento de misericórdia. A noite, sempre a noite, a água, o bramir das ondas que me tragaram, são apenas pálida imagem do horror em que se envolve o meu espírito. Fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós, pois assim como a confidência de um segredo ao peito amigo nos alivia, assim vossa piedade, motivada pela confidência da minha penúria, acalma o sofrimento e dá repouso ao meu espírito. Então aqui a gente vê como é importante esse poderoso, esse auxílio. E a gente vê isso se repetindo nos diferentes relatos. Então, embora a gente saiba disso, ver isso descrito em primeira pessoa é bastante poderoso, inspirador. Em seguida, a gente entra no capítulo 5, que é dedicado aos suicidas. Aqui a gente tem relatos bastante duros, bastante complicados, porque a gente sabe, Kardec deixa bastante claro, as consequências bastante duras do suicídio. No entanto, o que Kardec enfatiza ao longo dos diferentes capítulos
é que todos nós temos fatores agravantes e fatores que aliviam as consequências dos nossos atos. Seja de ações que a gente toma nessa encarnação, seja consequências de encarnações anteriores. E aqui isso fica bastante claro, com a descrição, inclusive, de experiências anteriores desses espíritos. Então, embora todos eles tenham cometido o mesmo ato hediondo, o mesmo ato que certamente apresenta um peso muito grande, o cenário em que cada um deles se encontra é distinto, é particular. Porque cada um de nós é único. Cada um de nós vive uma existência terrena singular, particular. Somos muitos bilhões de habitantes, mas a providência divina compreende essas particularidades de cada existência. E além disso, a gente tem as nossas existências anteriores, as nossas experiências anteriores, que também depõem a nosso favor ou contra nós. Então, esse capítulo em particular é uma leitura bastante dura, bastante complexa, mas deixa bastante claro as particularidades de cada existência. E que nós, na nossa humilde posição de encarnados, a gente só tem esses olhos que a matéria nos dá, a gente não consegue ver o que aconteceu na vida. Vai conversar com alguém, a gente não sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa hoje à tarde. A gente não sabe o que aconteceu no ano passado. Não sabe o que aconteceu nessa existência dela. Então ela está tomando as ações, o caminho que ela está tomando. Quem dirá nas outras existências? Mas tudo isso se desvenda quando se retira o véu e se vê a eternidade. Então, cada uma dessas situações é bastante particular. E outro ponto que se destaca nesse capítulo é que, eu já comentei outras vezes, aqui eu enfatizo de novo, como o conceito de reencarnação muda a nossa visão do tudo. Todos nós estamos destinados a tornarmos espíritos bons. Todos nós estamos destinados a percorrer todo o trajeto evolutivo. A gente demora, porque a gente decide, ao invés de ir reto, pegar uns desvios que não é para a gente pegar. A gente passa por isso. Mas, gradativamente, ao longo de muitas e muitas encarnações, centenas, milhares de anos, a gente chega lá. Todos nós vamos chegar. Mesmo quando cometemos erros terríveis. E os espíritos amigos que amparam o trabalho de Kardec destacam isso repetidas vezes nesse capítulo. Esses espíritos, esses indivíduos, têm grandes faltas a repararem, mas eles também estão destinados à beleza, à grandeza que nos aguarda. Aqui, em alguns dos próximos capítulos, eu escolhi trechos do Guia do Médium, associados com o Guia do Médium. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro Céu e Inferno, optou por não colocar quais eram os médiums responsáveis pelas comunicações, por entender que a responsabilidade daquela mensagem era dos espíritos que estavam se comunicando, não dos médiums que eram um meio para essa comunicação. Então, aqui a gente vai ver Guia do Médium, pode ser que quando aparecer Guia do Médium de novo, seja outro guia de outro médium, ou não. A gente não tem como saber, porque Kardec optou por não apresentar esses nomes. Então, aqui o Guia do Médium nos fala. Vemos ainda por aí que todas as existências são solidárias entre si, que a justiça e bondade divina se ostentam na faculdade ao homem conferida de progredir gradualmente, sem jamais privá-lo do resgate das faltas, que o culpado é punido pela própria falta, sendo essa punição, em vez de uma vingança de Deus, o meio empregado para fazê-lo progredir. Então, todos nós progrediremos. No banheiro. Cada um de nós seguindo um caminho particular, e que nós não temos como vislumbrar os diferentes caminhos que os diferentes indivíduos seguirão. Em seguida, a gente tem um capítulo dos criminosos arrependidos. Kardec, quando apresentou esse livro, optou por trocar os nomes de grande parte daqueles que estavam se comunicando. Porque não é importante para a gente saber qual figura pública está ali se apresentando. O importante é o conteúdo da mensagem.
Então, a gente não sabe de precisar, e também não é importante saber, quem são esses que estão se comunicando. No entanto, Kardec deixa bastante claro que houveram crimes bastante graves cometidos por cada um deles. Então, eles relatam as consequências e o arrependimento, nesse caso são criminosos arrependidos, eles se arrependem. E o arrependimento que eles têm daquelas ações. Então, mais uma vez, são descrições bastante complexas, mas elas são essencialmente descrições, relatos de esperança, porque eles compreendem como romperam, como falharam com a lei de Deus, mas também estão se colocando nessa posição de trabalho e de reparar suas faltas. É interessante aqui que a benevolência e a justiça divina são infinitas. Vão muito além do que a gente compreende como benevolência e como justiça. Talvez se nós conhecêssemos esses criminosos, quais foram suas ações, a gente não tivesse a capacidade, dentro das nossas limitações, enquanto espíritos imperfeitos, de exercer o perdão. Mas, diante da justiça divina, eles têm a possibilidade de corrigir as suas falhas. Então, o comentário aqui do Guia do Médium, não necessariamente o mesmo Guia do Médium, né, sobre esse assunto. Nesse divino Código Penal, a sabedoria, a bondade, a providência de Deus para com suas criaturas revelam-se até nas mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpado os meios de reabilitação. As mínimas aspirações são consideradas e recolhidas. Também escolhi, por trazer para a nossa conversa, um outro trecho que eu acho bastante interessante, que também aparece em outros capítulos, mas especialmente nesse é repetido várias vezes. Aos sofredores jamais faltaram socorros em qualquer época, e se as sessões mediúnicas lhes proporcionam uma nova via de salvação, aproveitam ainda mais, talvez, os encarnados, por lhes proporcionar novos meios de fazer o benefício, instruindo-se ao mesmo tempo sobre as condições da vida futura. Então, o que está sendo apresentado aqui? Os sofredores, em todos os tempos, e nós, espíritos imperfeitos, muitas vezes fomos esses sofredores que precisavam de amparo, receberam amparo ao longo da história. Não foi porque Kardec apresentou o Espiritismo à humanidade que, a partir dali, eles começaram a ser amparados. Não, evidentemente, isso existiu em todas as épocas. Mas, a partir do momento que a gente passa a ter a doutrina espírita e passa a ter a possibilidade das sessões mediúnicas espíritas, como a gente conhece, abre-se uma nova forma de amparar, de auxiliar, e aí fica bastante claro nessas interações, especialmente quando são interações sucessivas, como essas interações são benéficas ao espírito que necessita de amparo. E aí ele destaca, ele fala, olha, tem essa nova forma, não é que nunca existiu o amparo, tem essa nova forma de amparo. Mas talvez quem esteja aproveitando mais seja o encarnado, seja a gente, porque é uma nova forma de fazer o bem, uma nova possibilidade de fazer o bem, e também a gente consegue se instruir ao mesmo tempo. Então a humanidade consegue exercitar a caridade, exercitar a bondade e ao mesmo tempo se instruir, aprender e, através desse aprendizado, se preparar, modificar a sua existência para garantir uma passagem tranquila, uma caminhada tranquila. Então, é bastante interessante. No capítulo 7, a gente tem, então, os espíritos endurecidos. E essas comunicações são bastante singulares, bastante diversas, que a gente observa nos demais capítulos, porque aqui são comunicações que os espíritos não estão tão interessados assim em se comunicar. Eles apresentam bastante resistência em apresentar informações, em discutir mais detalhes, mas é bastante interessante que Kardec tenha escolhido dedicar um capítulo inteiro a essas situações, porque ela nos permite antever um pouquinho de como as perspectivas mudam quando a gente deixa o plano material, quando a gente deixa a
matéria. Se nós somos espíritos imortais, navegando pela eternidade, temos a eternidade à nossa disposição, a nossa visão de tempo, a nossa visão do que é uma existência humana, muda um pouquinho, né? Então aqui, em geral, esses espíritos endurecidos, eles não progridem muito, né? Porque eles estão, primeiramente, há séculos, alguns milênios, nas mesmas condições. Então, dificilmente vai ser em uma única conversa que essa situação vai mudar. Mas tem um comentário bastante interessante sobre isso e que a gente vai ver que se aplica muito à nossa existência. Então, o Guia do Médium, de novo, não sei se é o mesmo guia o tempo todo, nos fala: filha, terás muito trabalho com esse espírito endurecido, mas o maior mérito não advém de salvar os não perdidos. Coragem, perseverança e triunfarás afinal. Não há culpados que se não possam regenerar por meio da persuasão e do exemplo. Aqui ele destaca, ele fala: não adianta só você conversar, você tem que dar um exemplo também. Visto como os espíritos, por mais perversos, acabam por corrigir-se com o tempo. O fato de muitas vezes ser impossível regenerá-los prontamente não importa, não significa na inutilidade de tais esforços. Mesmo a contragosto, as ideias sugeridas a tais espíritos fazem-nos refletir. São como sementes que cedo ou tarde frutificarão. Não se arrebenta a pedra com a primeira marretada. Então, ele fala: olha, você colocou uma sementinha ali. Uma hora, pode levar alguns dias, alguns meses, alguns anos, algumas décadas, alguns séculos, mas isso vai frutificar. Isto que te digo pode aplicar-se também aos encarnados, e tu deves compreender a razão, porque o Espiritismo não faz imediatamente homens perfeitos, mesmo entre os adeptos mais crentes. A crença é o primeiro passo, e em seguida a fé e a transformação é seu turno. Mas além disso, força é que muitos venham revigorar-se no mundo espiritual. Então ele fala: olha, claro, esses casos são casos extremos, são casos em que realmente vai demorar muito tempo para se modificar aquela situação. Ele fala: olha, mas isso não é tão diferente de vocês aí, vocês espíritas. Por mais que vocês tenham todo esse conhecimento, às vezes demora. Por quê? Você tem que ter a crença, para depois ter a fé, que é interessante, ele separa a crença de fé. Então, a fé é algo que se desenvolve a partir da crença, não basta crer para ter uma fé, especialmente uma fé raciocinada, e aí depois é que vem a transformação. E pode ser que isso só vai acontecer no mundo espiritual, então pode ser que demore bastante. E, mais uma vez aqui, o conceito, essa visão de não termos penas eternas, essa visão de reencarnação é muito interessante, porque isso não faria sentido se a gente entendesse que só tem uma existência humana. Mas, se a gente entende que existem múltiplas, todo o conhecimento que a gente vai semeando dentro da gente agora, e que, pelas nossas dificuldades, às vezes demora um pouquinho a se desenvolver, a gente vai ter outras oportunidades de desenvolver lá na frente. E isso, mais que nos deixar acomodados, é um convite ao trabalho. Porque se a gente pensasse que a gente precisa modificar completamente nós mesmos, nos destruirmos a marretada e nos refazermos, talvez a gente não saísse do campo, porque dá muito trabalho. Mas, se a gente entende que a gente tem a eternidade à nossa frente, vai ter sucessivas opções, a gente vai devagarinho nos modificando e nos aperfeiçoando na trilha do bem, na seara do Cristo. Então, é interessante porque isso que é apresentado como um caminho que inevitavelmente vai acontecer com esses espíritos endurecidos, também tem uma aplicação direta na nossa existência terrena. E por fim, a gente tem um capítulo dedicado às expiações terrestres. Na minha opinião, esse, de todos os capítulos que a gente conversou hoje, né, que são todos da segunda parte, então a gente falou de bastante conceito, é o mais diverso. Então aqui a gente tem alguns casos em que a gente tem um desencarne bastante prematuro, casos de desencarne de criança. A gente tem casos em que quase centenários, em 1800, poucas pessoas deveriam viver tanto quanto alguns dos relatos que a gente tem aqui, mas essas existências
sempre acompanhando de miséria ou de doenças. E o que elas têm em comum é que elas, em todos os casos, são situações, experiências que foram programadas antes da encarnação e solicitadas por aqueles espíritos, por uma razão ou outra. As razões são bastante distintas entre eles. Alguns são espíritos já mais adiantados, outros tinham alguns méritos a resolver. Então são experiências bem diferentes, mas de uma forma geral, o que esse capítulo enfatiza para a gente, o que ele apresenta, é uma grande esperança. Acho que, talvez a palavra que resume esse capítulo é a esperança. Porque, embora todos eles tratem de grandes dificuldades, grandes desafios, todos eles estão realizados com a missão concluída e felizes com o retorno à pátria espiritual. Então é um capítulo bem difícil de agrupar, cada caso é bem distinto dos demais, mas ele oferta a quem está lendo muita esperança, nos permite pensar em casos que a gente conhece e traz esclarecimentos que, à luz de outras vertentes religiosas que não apresentam o conceito da reencarnação, seria difícil de explicar. A gente às vezes pensa nisso, né? Poxa, a gente vê isso, muitas pessoas, especialmente aquelas que não são dedicadas a um caminho religioso, se questionam, nossa, mas por que Deus levou tão jovem, uma criança? Então aqui a gente tem um relato desse. Então são relatos bem distintos, mas que oferecem explicações para situações que à primeira vista parecem difíceis de compreender. Mas claro, é porque existe uma situação aqui que necessariamente uma pessoa passando por algo similar tem a mesma experiência. Fica bastante claro em todos esses dezenas de exemplos que a gente viu, que cada indivíduo é um indivíduo com uma vivência, uma experiência própria, com antecedentes próprios em outras existências. Cada espírito é único e particular. Né? Então, separei aqui um texto que é identificado como um sábio ambicioso. Nessa vida, tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se vos afigurem. Imaginai o trabalhador que, amortecidos os membros pela fadiga, prossegue no trabalho, porque tem diante de si a dourada espiga, outros tantos frutos da sua perseverança. Assim, a sorte do infeliz que sofre nesse mundo, a aspiração da felicidade, que deve constituir-se em fruto de sua paciência, torná-lo-á resistente às dores efêmeras da humanidade. Então, é uma mensagem inspiradora para quando a gente enfrenta ou vislumbra desafios na nossa caminhada. De uma forma geral, o que a gente observou nesses 7 capítulos que a gente discutiu brevemente é como esses vislumbres, essas oportunidades de observar o que se dá após o desencarne, permitem que a gente reflita um pouco sobre o nosso caminho, né? As nossas experiências. A doutrina espírita, ela nos traz informações que permitem que nós observemos com mais cuidado as nossas atitudes e os caminhos que temos tomado. A gente vê relatos de extraordinária beleza daqueles que seguiram e vivificaram os ensinamentos do Cristo. A gente vê o chamado à ação daqueles que, por vezes, sentem que desperdiçaram um pouco do seu tempo na Terra. A gente vê pedidos, solicitações de orações daqueles que, por algum desengano do caminho, por alguma má escolha, sofrem no plano espiritual. Então, de uma forma geral, observar esses diferentes exemplos, essas diferentes vivências, permite que nós, compreendendo um pouquinho melhor da pátria espiritual, compreendamos também um pouquinho melhor
do caminho que há à nossa frente. Nós somos todos espíritos imortais, nós estamos vivenciando uma experiência particular dentro de muitas outras que já vivenciamos e que vivenciaremos, e nós temos uma infinidade de caminhos diante de nós. A gente tem lá as palavras do Cristo, né, que há 2 milênios, nas areias, nos apresentou o caminho mais fácil, o caminho mais retilíneo à luz que aguarda todos nós, mas diante das nossas imperfeições, dos nossos pequenos tropeços, por vezes a gente opta por andar por outras veredas. O que o trabalho de Kardec e seus extraordinários colaboradores fez foi levantar um pouquinho do véu, apresentar um pouco respostas à eterna pergunta de para onde vamos, e essas respostas que nos foram trazidas, nos foram mostradas, elas nos incentivam ao estudo e ao trabalho edificante para que a gente lembre, poxa, tinha aquele caminho que um nazareno que falou lá atrás, talvez eu não esteja indo tanto por ali, talvez eu esteja indo por outro lado. Mas independente dos diferentes caminhos que cada um de nós opta na nossa existência, é fundamental que a gente lembre que nós temos sempre a oportunidade de enfrentar as nossas limitações através das boas obras, como vários dos relatos aqui nos trouxeram. De uma forma geral, o que eu queria apresentar para vocês era essas reflexões, o resultado desse nosso estudo sobre a segunda parte do livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Fica aqui o convite, né, quem quiser se aprofundar em alguns dos temas mais específicos. Esse livro é muito, muito rico. Eu não cheguei nem perto de apresentar para vocês todos os conceitos. A gente vai ficar provavelmente uns 4, 5 dias aqui para a gente ler com calma tudo e refletir. Então, evidentemente, isso é só um breve resumo dentro das minhas pequenas limitações, mas essa é uma obra fundamental na construção da doutrina espírita e na apresentação desses conceitos reveladores, transformadores, que mudaram a forma como a gente encara a nossa existência e a humanidade inteira. Então, queria agradecer a vocês e é isso, pessoal. Muito obrigado.